Agora a gente vai ouvir, né, a palestra pela Ana Heloísa, carinhosamente chamada Aninha, mas Ana Heloísa. Ela é cantora, ela é compositora e missionária. Ela tem 2 álbuns lançados, Canções Peregrinas e Vivente, além de singles como O Caminho e o Guia. Ela é psicóloga formada pela Federal do Rio Grande do Norte. Ela é potiguar e congrega na primeira igreja congregacional de Natal. Ana compõe um coletivo de artistas nordestinos chamado Candeeiro. Recentemente esteve no Amazonas, se dedicando integralmente a missões com ribeirinhos, em um projeto da sua denominação chamado Rio de Esperança. Seu coração pulsa por missão, por arte e por fazer o Senhor conhecido. Então, a gente vai ter a Aninha falando agora, Ana Heloísa. Fique à vontade, Aninha. Pode iniciar, tá bom? Oi, Lucas. Oi, pessoal. Que prazer estar com vocês aqui na primeira conferência da missão Imago Dei. Lucas falou praticamente toda a apresentação que eu ia fazer, né? Para quem está participando e talvez não me conheça, né? Mas, como ele disse, eu sou potiguar, sou natural de Currais Novos, que fica ali no Seridó, no interior do estado. Atualmente eu vivo em Natal, né? Eu vim para cá para fazer psicologia, para cursar a faculdade. No meio do caminho encontrei a CRU, que é o Ministério Universitário, né? A CRU Campus, que em muitos momentos foi o que me segurou na academia, me segurou na faculdade, foi estar participando desse ministério, né? Quando eu tive ali as minhas crises vocacionais, eu vou compartilhar um pouquinho sobre isso. E faço parte do Coletivo Candeeiro também, como ele disse, né? Um coletivo de artistas cristãos de todo o Nordeste, de boa parte do Nordeste, na verdade, e acabei de voltar do campo missionário, né? Eu me dediquei durante 2 anos a atuar ali com ribeirinhos e especificamente com indígenas na aldeia. Então, Jennifer me fez esse convite que eu prontamente aceitei de participar dessa conferência, trazendo o assunto de cultura de bondade na missão, né? Na missão especificamente no campo missionário, na vida do missionário que sai da sua terra, se desloca ali da sua cultura, né? Da sua parentela, da sua família, e vai em busca de levar o evangelho para outros lugares, né? Então, eu espero que essa breve fala que eu vou trazer contribua de alguma forma com a missão da Imago Dei, né? Que vem abençoar também a igreja brasileira, a igreja aqui em Natal, no nosso estado, no Rio Grande do Norte, e a sua igreja local também, né? Para você que está participando dessa conferência, tá bom? Então, vamos lá. Quem sou eu? Eu já falei um pouquinho, o Lucas já fez uma breve apresentação, mas eu queria só trazer essas 3 funções ou 3 papéis que estão muito costurados na minha história, né? Começando por eu me considerar aspirante a missionária. Por que eu falo aspirante? Porque eu me vejo como alguém que está ainda tendo a sua formação missionária num processo, né? Eu já vivi algumas experiências de curto prazo, especialmente durante o meu período na graduação, né? Quando, só recapitulando um pouco, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu já era cristã, me converti ali no iniciozinho da adolescência, e entrei muito com o desejo de cursar psicologia, de ser uma psicóloga, né? Eu fui criada, né, por meus pais que foram comerciantes boa parte da vida deles, tiveram muitas dificuldades, então eles me criaram investindo muito na minha educação e desejando que eu seguisse de fato uma carreira, né, que fosse bem sucedida e tudo mais. Então, querendo ou não, isso também era algo que eu planejava, né, que eu desejava. Só que quando eu cheguei na universidade, na verdade um pouco antes eu já tinha começado a ter contato com missionários, a ideia de missões em outras nações, em outros lugares. E aí, quando eu cheguei na universidade, no 2º ano da faculdade, eu fui para o meu primeiro projeto missionário, de fato, né? Que foi no sertão do Piauí. Essa foto que vocês estão vendo aí,
que tem embaixo aspirante a missionária, foi nesse projeto que eu fui. Era um projeto de 10 dias, onde eu pude conhecer de perto a realidade do sertão do Piauí, né? O sertão do meu estado, do Rio Grande do Norte, tem as suas dificuldades também, suas precariedades. Eu já conhecia muitas delas por ter nascido no interior, mas o Piauí, de fato, é um dos estados mais pobres do Brasil e com uma necessidade de expansão do evangelho muito grande, né? E aí, conhecer aquela realidade me deixou completamente em choque. E aí, eu voltei desse projeto muito em crise. Se eu ia continuar fazendo a universidade, né, a faculdade de psicologia, que era uma área que eu, de fato, me identificava e ainda me identifico, mas eu estava naquela dúvida, assim, eu continuo o curso ou eu faço uma mochila, arrumo minha mala de novo, volto para o Piauí, vou ser missionária, assim, né, na cara e na coragem. E aí eu tive um período de crise mesmo, assim, se era para eu ir para um seminário naquele momento, se era para continuar a minha formação. E aí o que me manteve nesse momento de crise na faculdade foi o envolvimento com a CRU, que é esse ministério universitário, que foi através da CRU que eu conheci Jennifer, né, que é a idealizadora da missão Imago Dei. E aí, durante os meus anos na universidade, né, os meus 6 anos, na universidade, eu estava lá na faculdade estudando, continuei estudando, me formando, fazendo os estágios, né, tendo as experiências na minha área de atuação, mas também fiquei muito envolvida com a CRU e em todas as férias, em janeiro e em julho de 2014 até 2018, eu sempre estava em algum projeto missionário, ou da CRU, né, em outras universidades, ou projetos no sertão. Cheguei a participar de alguns projetos transculturais também, né? Fiz um intercâmbio na Colômbia, onde eu morei 5 meses. Eu fui para estudar lá, um semestre do curso, mas eu também foi meio que um intercâmbio missionário, porque lá também tinha a CRU, então eu acabei atuando também junto à CRU da faculdade que eu estava. Então, isso tudo só para dizer que a minha formação enquanto psicóloga, que, né, na segunda foto aqui foi a foto da sessão de fotos que a gente tirou, né, para as fotos da formatura, minha formação enquanto psicóloga foi muito entranhada pelo desenvolvimento da minha vocação missionária também. Aí eu fui compreendendo como uma coisa não anulava a outra, né? Deus poderia querer que eu tivesse, de fato, essas duas experiências, essas duas formações, e isso ia se cruzar, né? Em algum momento. Mas, além disso, desde criança eu já era envolvida com música, né? Música sempre foi algo que foi a minha paixão. E depois que eu me converti foi quando eu comecei a compor. E depois de um tempo, também no meu período na universidade, eu entendi, ouvindo amigos, pessoas, né, que eu confiava muito, que eu conversava muito, eu entendi que isso era um ministério também, no campo da arte. E aí, enfim, depois entrei no Coletivo Candeeiro, então eu tenho meio que essas 3 vocações muito interligadas, né? Então, quando eu me formei, no ano que eu me formei, eu acabei gravando minhas primeiras músicas autorais, também foi o ano que eu comecei a atender como psicóloga, e aí eu atendi por 3 anos, né, na psicologia clínica, mas depois desses 3 anos, eu senti que Deus estava me chamando para uma estação de me dedicar integralmente ao campo missionário, que é quando eu fui parar no Amazonas, né, para ficar esses 2 anos. Então, estou apresentando essas 3 coisas que me movem muito, né, a partir do momento que eu estiver vivendo, eu sei que Deus em algum momento vai me puxar mais para um lado, vai me puxar mais para o outro, mas são 3 coisas que estão costuradas, assim, na minha história. A missão, a psicologia e a música, né? E aí, como eu falei para vocês, eu fiquei durante 2 anos em missão no Amazonas. Se vocês estão vendo o slide, vocês estão vendo aí uma foto onde eu estava na frente da casa de uma família ribeirinha. A gente tinha acabado de fazer uma visita a essa família, eu e a minha mãe, que está do meu lado. No segundo ano que eu estive no Amazonas, ela ficou 3 meses comigo lá. E, bom, como vocês já ouviram, eu sou membro da Igreja Congregacional do Alecrim, aqui em Natal, né? E a nossa igreja, ela tem um departamento de orientação missionária, que é o DOM, que vocês estão vendo a logo aqui no slide, né? E aí, o DOM fez uma parceria com
a MEAP, que é uma missão evangélica de assistência aos pescadores, né? Na verdade, Missionários do Dom, um casal de missionários do Dom fez essa parceria com essa missão, que tem esse foco em trabalhar com pescadores e ribeirinhos, e daí surgiu o projeto Rio de Esperança, que é essa logo maior que vocês estão vendo. Então, eu fui atuar numa missão que é uma parceria da nossa igreja local, da nossa denominação, com uma agência missionária que trabalha especificamente com esse povo, né? Com os ribeirinhos e, mais recentemente, também com indígenas, né? Então, em 2020, eu fiz um curso de 5 meses de preparo missionário, que é um curso da aliança, né, da nossa igreja, e aí eu recebi o convite do missionário pioneiro no Amazonas para dedicar 1 ano de prática desse curso lá no campo onde eles já estavam, né, que é no sul do Amazonas. E aí, depois de orar, depois de me aconselhar com meu pastor, conversar com minha família, alguns amigos, eu entendi que Deus estava me chamando para essa estação. Então, eu entendi que eu ia parar, suspender meus atendimentos como psicóloga e dar uma pausa também na música enquanto eu estivesse lá, né? No campo, e aí foi isso que aconteceu. E aí, em fevereiro desse ano, eu retornei, né? Eu fui em março de 2022 e voltei em fevereiro desse ano aqui para o Nordeste. Vamos lá. Aí, já passando exatamente para o que a gente vai conversar sobre a cultura de bondade na missão, eu quis só contextualizar inicialmente, brevemente, a experiência que eu vivi, né? Como eu fui parar lá no Amazonas, e mais para frente aqui na apresentação a gente vai falar especificamente sobre essa cultura de bondade na missão, muito com base na experiência que eu tive também no campo missionário, né? Espero que quando vocês ouvirem essa experiência, vocês também, quem tiver chamado missionário aí, se encoraje a ir, sabe? Se encoraje de fato a obedecer ao Senhor. Mas a gente está falando sobre cultura de bondade, e aí eu me lembrei de um livro muito bom que eu li da Mary Bick há um tempo atrás, li bastante ele também enquanto eu estava no campo, que é A Lei da Bondade, servindo com o coração e com as mãos. E aí, nesse livro, logo no início, ela traz uma definição de bondade, primeiro e segundo dicionário, Webster, que ela coloca aqui, né? E aí ela traz essa definição do dicionário que diz: bondade é um estado, uma qualidade ou um hábito de ser amável. É o ato ou tratamento amável, é o sentimento de amabilidade, a afeição e boa vontade. Então, eu pontuei aqui algumas palavras-chave, né? Eu achei interessante essa noção de bondade ser um hábito, que é movido por um ato, né? Uma atitude, algo que você faz, mas também por um sentimento, algo mais interior, né? No campo da sua afeição mesmo, do que você sente. E aí a Mary Bick, ela traduz, assim, ela expande, na verdade, essa definição de bondade, falando que ela consiste em 2 partes, né? Que a primeira seria esses sentimentos de compaixão e a motivação do nosso coração, essa parte que não é visível para os outros, né? E a segunda parte, que é consequência da primeira, é o comportamento que se pretende ter para melhorar a situação de outras pessoas. Então, ela fala isso, inclui o que está no interior e que é invisível para as outras pessoas, né? Só você e Deus sabem. E também aquele que é exibido e que é visível. Então, a bondade plena, né? Ela seria o casamento dessas 2 características, né? Desse sentimento interior que você tem, essa motivação que deságua no seu comportamento. Então, bondade plena não é só você sentir, se estar sensível ao outro, mas não se mover para ajudar, mas a bondade plena também não é você só agir sem ter uma motivação correta no coração, sem ter de fato a sua afeição te movendo a agir com bondade, né? Então ela traz essa definição que faz muito sentido para mim, né? E aí a gente pode também entender, agora entrando um pouquinho no campo da psicologia, quando eu estava fazendo meu curso, né, de psicologia, aí tive que escolher a ênfase que eu ia seguir, eu escolhi a psicologia clínica e depois a abordagem que eu ia trabalhar. E a abordagem que eu mais me identifiquei na época foi a fenomenologia heideggeriana, desse filósofo, né, do Martin Heidegger, um filósofo meio controverso, que escreve difícil, mas eu acho que a leitura que ele tem do ser humano é muito acertada em alguns momentos. E aí, para Heidegger, né,
o ser humano se relaciona com o outro com base no cuidado. Sempre é através do cuidado. Esse cuidado pode ser um cuidado bom, vamos dizer assim, né? E um cuidado mau. É como se ele falasse que o tratamento que uma pessoa tem com a outra é em si um cuidado, né? Mas vai ter cuidado um cuidado mais negligente e um cuidado mais, de fato, presente, de fato, preocupado com o outro, que sai de si mesmo em busca do outro, né? E ele vai falar que o cuidado é uma coisa constitutiva no ser humano, né? Ou seja, é como se o cuidado que você recebeu, principalmente no início da sua vida, né? Na sua primeira infância, ele é muito constitutivo do sujeito que você vai ser, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta também da missão Imago Dei, que vai conversar sobre abuso, né? Enfim, abuso psicológico, abuso sexual, e não são poucos os relatos de pessoas que sofreram algum tipo de abuso ou algum tipo de negligência, né? Na sua tenra infância, né? Com tenra idade, quando era muito novinho, e isso impactou a pessoa ao longo da vida, né? Para ela ser tratada disso, ela precisa ressignificar essa experiência, mas de fato é como se isso fosse constitutivo de quem é a pessoa, do tipo de pessoa que ela se torna, né? Então, trazendo para o contexto aqui da bondade, né? A bondade é uma virtude que é demonstrada através do cuidado. O cuidado aqui, esse cuidado bom, né? Positivo, proativo em direção às outras pessoas. E não faltam versículos para a gente ver como a Bíblia fala sobre cuidado ao outro, né? Eu trouxe aqui algumas referências do Novo Testamento, né? Que são mais diretas, vamos dizer assim, mas no Antigo Testamento mesmo, você já vai encontrar na própria lei de Deus, leis que tinham em vista o cuidado com o ser humano, cuidado com o estrangeiro, o cuidado, inclusive, com a terra, né, com a natureza. Então, o cuidado está presente, inclusive, na forma como Deus se relaciona com a sua criação, né? Deus não nos criou e nos deixou ao léu. Ele cuidou e cuida até hoje, né? Ele administra, ele cuida com amor, ele cuida com carinho, com zelo, né? E a gente, enquanto criatura de Deus, enquanto filhos de Deus, né? Devemos fazer o mesmo. Então, eu trouxe aqui só 3 referências para a gente ver como o cuidado está presente, né, na Bíblia. Então, lá em Filipenses, Paulo vai falar, né? Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, né? Interessante essa palavra atente, porque cuidar, agir com bondade, né? No cuidado, é de fato você ter atenção na necessidade da outra pessoa, né? É a atenção que te leva a ver como ela tá e se ela não estiver bem, agir para mudar aquela situação, né? E a gente vive numa geração muito distraída hoje, né? Cheia de distrações, de muito entretenimento, que às vezes nos cega até de quem está do nosso lado, né? A gente não atenta para como aquela pessoa está. Em Gálatas, Paulo também vai falar, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, cuidar também é você levar as cargas, né? É você suportar o que o outro também está suportando, estar ali junto com ele. E Paulo podia falar isso com propriedade, né? Ele mesmo levava muitas cargas do ministério que ele tinha, mas ele encorajava as pessoas levarem as cargas umas das outras, né? Inclusive ele também, em alguns momentos, faz esse apelo, assim, de ter um amigo com quem dividir as cargas, como quando ele estava preso, né? Lá na segunda carta a Timóteo. E o último versículo aqui, o próprio mandamento de Jesus, quando Jesus fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é interessante que como é que as pessoas iam conhecer, iam saber que os discípulos amavam uns aos outros, né? Não era só na base do sentimento deles, né? Eles sentiam que amavam um ao outro. Não, eles demonstravam isso de uma forma visível, como a Mary Bick falou, né? No outro slide. E aí, com as atitudes externas deles, as pessoas viam que eles se amavam, né? Então, cuidado, os atos de bondade, eles precisam
sair de nós, né? Precisam se expressar de alguma forma, e especialmente para os mais vulneráveis. E aí a gente vai ver que em muitos contextos, né, o missionário é alguém mais vulnerável, né? No nosso corpo, assim, de igreja. Ele vai enfrentar situações que vão colocar eles, de fato, em uma situação de vulnerabilidade distinta de quem não foi para o campo, principalmente um campo transcultural, de quem não viveu o que ele viveu, né? E aí eu queria entrar agora numa área, né, que vai dar só para a gente pincelar aqui, por causa do tempo, mas daria para fazer só uma apresentação só sobre isso, que é o cuidado integral do missionário, né? Graças a Deus, eu acho, né? Eu tenho 29 anos, não sou tão madura, mas também não sou tão nova, eu já vivi algumas coisinhas, mas até de missionários mais velhos, eu já escutei que eles percebem o cenário mudando para melhor, quando o assunto é o cuidado ao missionário. A gente ainda tem um resquício, né, do missionário como aquela pessoa que tem que sofrer e tem que estar exposta às piores condições possíveis, e isso faz parte do chamado, e ele vai suportar porque Deus chamou, sabe? E sem ter uma postura de cuidado para com esse missionário, né? E aí, essa mentalidade, né, do missionário como um herói que tem que passar por dificuldades e vai superar, né, e contar aquela história, dar aquele testemunho na igreja, isso vem diminuindo, assim, eu percebo que o missionário está sendo visto como um ser humano normal, que tem uma vocação muito específica e diferente, talvez, das pessoas que convivem com ele ali, na igreja, nos ciclos que ele está, né? Mas um ser humano com necessidades, com pecados a tratar, com emoções, com questões de saúde, problemas de saúde que às vezes impossibilitam ele de estar em determinado campo, né? Enfim, o missionário é uma pessoa, né? É gente, é ser humano. E aí, essa visão tem colaborado para haver um cuidado mais integral, mais completo, né? Desse missionário. E aí, tem esse livro que eu estou lendo, né? Chamado Missionários Feridos, da Antônia Leonora van der Meer, que é mais conhecida como Tonica, né? Na bolha missionária. Ela foi missionária também, em um contexto de um país em guerra, se eu não me engano foi Angola, mas a Tonica, ela escreveu esse livro para falar justamente sobre esse tema, como cuidar dos que servem, né? Esse é o subtítulo do livro. E aí, nesse livro, ela vai trazer a vida de Cristo, o ensino de Cristo sobre o sofrimento, sobre a missão, ter como uma acompanhante, assim, quase obrigatório, o sofrimento mesmo, né? O discipulado é algo que te faz sofrer no sentido de negar a si mesmo, de fato correr certos riscos, passar por determinadas privações, né? Passar pela oposição desse mundo ao evangelho, isso é algo que traz um sofrimento, né? Mas é um sofrimento que, pela graça de Deus, pode ser suportável, né? Pode ser inclusive superado, né? A pessoa pode se recuperar de situações que ela venha a passar no campo. Mas é interessante que ela vai pegar a vida de Jesus e a vida de Paulo, a vida deles, o ensino deles, mostrar a teologia do sofrimento deles, né? E depois ela vai trazer uma análise de como os missionários têm se sentido, né, ao longo desses anos, através de uma pesquisa feita por esse órgão, né, chamado REMAP, que eu tive conhecimento há pouco tempo, né? É um projeto, na verdade, projeto de redução da taxa de retorno prematuro de missionários. E por que esse órgão foi criado? Esse projeto foi criado? O próprio nome já diz, né? Muitos missionários foram enviados para o campo, principalmente campos onde havia muita vulnerabilidade, em países que estavam em contexto de guerra, ou países onde havia escassez de serviços de saúde, nenhum desenvolvimento econômico que garantisse algum sustento ali mais seguro, né? Ou para lugares culturalmente muito distantes da cultura do próprio missionário, né? Enfim, que leva o missionário a ter uma série de dificuldades. Às vezes ele não é enviado com um preparo suficiente,
que ele precisa, não só um preparo de fazer um seminário e aprender as coisas teologicamente, né? Ou fazer um mestrado em missiologia, o que seja, mas um preparo também espiritual, um preparo emocional, um amparo, né, pastoral. Então, se percebeu que muitos missionários iam para o campo e voltavam, iam para o campo, não recebiam o cuidado devido, também não foram enviados com o preparo que tinham que ter e voltavam extremamente traumatizados do campo, antes do tempo que estava previsto, e muitos nunca mais retornaram, né? Então, vendo que essa taxa estava alta, né, estava frequente, esse projeto foi feito, e aí o livro apresenta, o último capítulo do livro, apresenta uma pesquisa feita com mais de 100 missionários em contextos de muita vulnerabilidade, né, contextos muito difíceis, e aí fazem uma série de perguntas para eles, né? E aí eu quero trazer um dado que ela colocou aqui, né, a Tonica, onde ela diz assim: uma das necessidades apontadas pelos missionários foi a necessidade de apoio integral, que inclui cuidado pastoral, apoio para as necessidades do ministério, apoio financeiro, comunicação e visitas regulares. E aí, olha que interessante, ela fala, um quarto dos missionários mencionou que a falta, não a alta, tá errado aqui, que a falta desse cuidado seria a principal razão para fazê-los desistir e retornar do campo. Então, eu gosto muito quando o Ronaldo Lidório fala que o que mantém o missionário no campo, o que mantém ele ali, antes de tudo, é a convicção do chamado. Você, de fato, precisa ter certeza de que Deus te chamou para estar naquele lugar, principalmente nos momentos mais difíceis. Mas é interessante como um quarto desses missionários não disse que a falta, a desistência de estar no campo foi causada porque essa convicção mudou. Ah, não, eu mudei, acho que não é isso. Um quarto dos missionários falou que desistiu porque não se sentiu cuidado. E isso é algo muito sério, né? Porque é algo completamente resolvível, né? Se a gente tomar atitudes práticas enquanto igreja, mas que muitas vezes não é visto, né? Porque eu acho que entra naquilo que eu já mencionei. O missionário, durante muito tempo, talvez não fosse visto como essa pessoa que precisava de cuidado, precisava só de oferta para a missão ir adiante, né? Mas, graças a Deus, esse cenário tem mudado e essas pesquisas, né, trazendo esses dados, têm revelado qual é a experiência de fato dos missionários que saem do campo. Tem outro dado dessa pesquisa, que eu não coloquei aqui, mas que também me chamou a atenção, missionários entre 23 e 30 anos dizem que, eles disseram, né, nessa pesquisa, que a maior razão deles desistirem ou pensarem em desistir de estar no campo é esgotamento emocional, esgotamento mental, né? Que é outra seara que a gente podia entrar aqui sobre o ativismo mesmo no campo missionário, né? Então, só para a gente refletir sobre isso, como esse cenário tem mudado, mas ainda tem muita coisa para avançar. E aí, agora eu queria falar brevemente sobre a experiência que eu tive lá no Amazonas, com essa equipe. Essa aqui é a foto da equipe, a equipe de trabalho, né, lá em Pauini. Era composta por 5 famílias e 4 missionárias voluntárias e uma missionária solteira que era efetiva na equipe. E aí, graças a Deus, eu tive uma experiência muito positiva, porque a minha liderança, né, lá no campo, era uma liderança servil. O Eduardo e a Donária eles são um casal que tem o pulso da liderança, mas também tem a humildade de servir, de ouvir as outras pessoas da equipe, sabe? Eles tinham momentos específicos comigo, né? Não só comigo, mas com outros missionários, para ouvir o coração, para simplesmente saber como a gente estava. A gente tinha na nossa agenda um dia de descanso na semana e um dia de lazer da equipe por mês, né? Então tinha que ter um momento que a gente se reunisse para não falar do trabalho, para estar só junto, jogando, brincando na piscina, indo para um lugar mais afastado lá das comunidades, né? Onde a gente atuava, as comunidades ribeirinhas. Logo quando eu cheguei no campo, a gente teve uma palestra sobre resolução de conflitos. Então, de fato, uma das coisas também que mais tira o missionário do campo, né? Uma das coisas que mais leva o missionário a sair também é relacionamento
com a equipe de trabalho. E aí a gente tinha essa regra de ouro que era não falar mal do colega de equipe para outra pessoa. A gente era encorajado a ter, de fato, a atitude de chegar para o irmão e resolver o problema com ele. E, de fato, era algo que nos ajudava muito, né? Nesse período que eu estive lá, a equipe era maravilhosa, mas teve momentos que a gente precisou ter conversas difíceis e, graças a Deus, Deus conduziu essas conversas, né? Esses conflitos que apareciam, mas que eram resolvíveis. Compreender a diferença de personalidade entre os membros da equipe. Então, era uma equipe que tinha muitos nordestinos, mas também tinha alguns nativos do Amazonas, tinha gente de São Paulo, então a própria diferença cultural às vezes podia gerar algum conflito. E aí a gente tinha que compreender essas diferenças, né? E ter coragem para pedir perdão e ter disposição para perdoar. Aquele que eu já falei, de ter a coragem de enfrentar os conflitos. Eu pude viver tudo isso no campo. E eu tenho certeza que é por essa experiência que eu tenho muito desejo de voltar em algum momento, né? Porque foi uma experiência muito positiva. Mas, como eu falei para vocês, eu retornei, né, para o Nordeste. E aí, quando eu voltei, foi um choque, né? A Tonica vai dizer, nesse livro, Missionários Feridos, que o missionário transcultural, ele é duplamente um estrangeiro. Porque ele é um estrangeiro no campo missionário onde ele estava, se for de uma cultura diferente da dele, né? Ele nunca vai ser como um nativo, mas ele também se sente um estrangeiro quando ele volta para casa e percebeu que mudou. Então, eu coloquei até casa entre aspas, porque às vezes a gente volta para casa, mas não se sente totalmente em casa mais, porque você mudou, você passou por muitas experiências, as pessoas ao seu lado não entendem muito bem, não, porque não viveram o que você viveu. E aí, nesse acolhimento do retorno para casa, eu lembro que eu senti muito a necessidade de ser ouvida, de poder falar para alguém o que eu estava sentindo. E aí eu pude, poucos dias depois que eu cheguei, conversar com um casal de missionários, amigos meus, e desabafar, fazer um debriefing, assim, falar bastante sobre como eu estava me sentindo, porque eu sabia que eles iam entender. Mas nem todo mundo ao meu redor compreendeu o que eu estava sentindo, né? E aí a Tonica traz essa frase, né? Ó, depois da missão, a maior dor é que amigos, colegas e mesmo familiares têm pouco tempo ou interesse em ouvir e conversar sobre suas experiências. O apoio social é um dos fatores mais importantes para se lidar com o estresse traumático, né? Aqui ela está falando de missionários que viveram algo muito traumático no campo, em contexto de guerra, mas pequenos traumas também valem, né? Pequenos estresses que a gente, de fato, é exposto no campo também vale, né? De fato, é uma experiência muito intensa você ir para um campo. E aí, eu queria trazer essa citação para a gente fechar e depois fazer um breve resumo dessas coisas que eu trouxe para a gente perceber, assim, quais são os pilares dessa cultura de bondade na missão, né? Desde a equipe que está na missão com o missionário até a igreja local, até a família, até os amigos da sua terra natal, né? Mas eu queria encerrar trazendo essa citação do Dane Ortland, que é o escritor do livro Manso e Humilde, né? Bem conhecido. E aí ele tem um artigo chamado Ouça, é um Ministério. E aí eu trouxe só essa citação para ele, que ele traz aqui para a gente fechar, né? Ele fala: o cristão é alguém cuja existência completa foi transformada através do reconhecimento de que estávamos errados o tempo todo, de que necessitávamos ouvir a outro, né? Ouvir a Deus. Esse evangelho tanto cria palavras quanto aquieta nossas palavras. Por um lado, palavras são criadas. Por sermos tão profundamente amados, encontramos um novo impulso para falar aos outros desse amor. Mas, por outro lado, as palavras são aquietadas. Já não passamos pela vida tão consumidos por nós mesmos, que não sejamos capazes de sair de nós mesmos e ouvir o outro. Amados por um Cristo que deixou o seu eu para trás, nossos corações descansam em amar os outros, deixando o nosso eu para trás. O Evangelho abre nossas bocas, né, para pregar, mas o Evangelho também fecha nossas bocas e abre os nossos ouvidos. Então, eu queria agradecer aqui a atenção de vocês, né, que estão assistindo. Se quiserem mandar alguma pergunta, pode enviar. Mas eu queria costurar tudo isso que eu falei, né,
pontuando, né, que uma cultura de bondade na missão, ela precisa ser desenvolvida desde o relacionamento da equipe de missionários, da liderança desses missionários, em relação a como esses missionários são vistos e cuidados enquanto estão trabalhando no campo, mas também precisa ser desenvolvida na igreja local daquele missionário e com as relações mais próximas dele, né? Essa cultura de bondade, essa cultura de escuta, essa cultura de suporte financeiro, psicológico, né, emocional, logístico, de saúde, é algo que precisa acontecer, né? O missionário não pode ser visto como alguém que simplesmente vai para um campo para voltar e trazer resultados. Tem que ser visto como uma pessoa para ser cuidada, amada, honrada, fortalecida para que ela possa continuar, né, o ministério dela e que seja um ministério com longevidade, né, para que o evangelho continue avançando. E aí eu queria só encorajar vocês a seguir aqui esses arrobas que eu coloquei, né? O meu Instagram, Ana Heloísa, lá você acompanha tudo que eu falo sobre a missão, sobre música, às vezes sobre psicologia, o arroba do Candeeiro, né? Que é o selo artístico que eu faço parte, e queria muito que vocês seguissem o projeto Rio de Esperança e a MEAP Missão, que é a missão que eu fui servir lá no Amazonas. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigada. Se tiverem perguntas mais tarde, a gente vai continuar conversando.